Senhor nosso Deus, Deus o Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado. Amém. Te agradecemos, Senhor Deus, por ter trazido nós nesta manhã aqui na tua casa, em segurança, Pai. Amém. Querido Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Amém. Que nesta manhã, Senhor Deus, nós possa ouvir a tua voz. Amém. Que nós possamos, Senhor Deus, sair aqui diferente de como entramos, Senhor. Amém. E nós possa cada dia mais, Senhor Deus, chegar a Ti. Amém. Senhor Deus, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, e que o Senhor possa estar presente em nossa vida todos os dias. Amém. Que nós possamos estar preparados ao dia da sua volta, Senhor Deus. Deus vai voltar no mundo dos céus, nós estamos prontos para subir contigo e morar a eternidade no céu. Amém. Esteja com tua igreja nesta manhã. Que o teu Santo Espírito possa falar em cada coração, Senhor. Amém. E que as palavras possam ser vinda do céu nesta manhã. Amém. Pedimos essas bênçãos, entregamos nas suas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Santíssimo Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque nesse momento especial o Senhor nos concede a Tua palavra em nossas mãos. Amém. Mas nós pedimos uma bênção especial com perdão de nossos pecados, com perdão de nossas falhas, que através do Espírito Santo o Senhor venha imprimir a Tua mensagem na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, feliz sábado a todos. Que todos, sentem o abraço de Deus, de Jesus, porque afinal de contas nós estamos na casa do nosso Deus, do nosso Jesus. E aquele também que está assistindo aqui através da internet também, que seja abraçado por Deus, por Jesus. E que nesse sábado especial receba de Deus as bênçãos sabáticas, porque afinal de contas na palavra de Deus está escrito, nos seus mandamentos, lembre-se do dia de sábado para o santificar, E a pessoa que está sendo santificada está recebendo o quê? As bênçãos de Deus, Então que nesse momento é um momento muito especial, é um sábado muito especial, aonde que a nossa mente, o nosso coração, eles têm que estar voltado somente para onde? Para o trono de Deus. Lá vem a verdadeira fonte da vida, da paz, da alegria. Lá sim é fonte de vida. Então que a nossa mente e nosso coração possa permanecer voltado para o trono de Deus nesse sábado especial. A minha pergunta é uma pergunta, eu falo minha, mas é uma pergunta da mensagem, do sermão, da palavra de Deus. E diz o seguinte: você está preparado para a volta de Jesus? Sim. Amém? Está se preparando cada vez mais para a volta de Jesus? Sim. Amém. Agora, como é um preparo para a volta de Jesus? O que precisa ser feito para... Então, vocês falaram sim. Qual é a continuidade desse preparo para a volta de Jesus? Exatamente. Mas buscar a palavra de Deus, estar preparado para a volta de Jesus, é algo pessoal, é algo assim que exige muita renúncia, exige também muita decisão, que às vezes sangra o coração, sangra a mente, sangra a alma, porque buscar o Senhor quando está tudo bem, conta em dia, tudo em ordem, como se diz, tanque cheio, buscar o Senhor, é bom. É bom, não é? Mas quando as coisas estão difíceis, o sapato está apertado, as coisas estão ruins, cada vez pior, é difícil buscar o Senhor. Mas esse é o momento onde que Deus começa a lapidar. Lembrando que Deus não vai colocar dificuldade para você.
para testar você. Deus não vai fazer isso. Só que nós temos que saber, lembrar que nós estamos num mundo onde o pecado, ele manda. Nós temos que lembrar disso. As coisas ruins acontecem não porque Deus está provando você. As coisas ruins acontecem porque nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo onde que nós temos que estar ligados com Deus 24 horas. Nós temos que estar ligados com Deus. Porque nós estamos vivendo num campo de batalha, num campo de guerra. E o único que pode nos orientar a nossa mente, o nosso coração, a sairmos vencedores dessa batalha, somente Deus. Somente Deus pode fazer isso. Às vezes nós confiamos, às vezes na nossa família, até um ponto nós temos que confiar na nossa família. Até um ponto nós temos que confiar nos amigos de fé. Mas chega um ponto que é você e Deus e você e pronto. E esse preparo é você e Deus e você. As coisas, os amigos, a igreja, pastores, os irmãos, tudo ajuda você, a Bíblia, a palavra de Deus, tudo ajuda você a ter um preparo para realmente estar com Deus no céu, na eternidade. Mas isso precisa de 100% de você aceitar essa palavra. Aceitar Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi algo muito sangrento. Ali Ele entregou sua vida. Ali Ele derramou seu sangue. E para nós, às vezes, também é assim. Temos que renunciar àquelas coisas que estão atrapalhando o momento especial de Deus. Se Deus entregou Jesus, né, derramou seu sangue na cruz para nos salvar, e muitas vezes a gente pega por pouca coisa, a gente deixa de lado. Aquele momento decisivo que Deus está nos protegendo, que Deus está nos preparando para morar com Ele. Então esse momento de preparo, eu estou me preparando para a volta de Jesus, não é fácil. Eu estou me preparando para morar com Jesus, não é fácil. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer o seguinte: eu estou me preparando para ir adorar a Deus, é fácil ou não é? Não é fácil. Não é fácil adorar a Deus. Não é fácil você deixar as coisas do mundo para dizer assim, não, eu vou à casa de Deus para adorar a Deus. Você pode percorrer todas as igrejas verdadeiras de Deus, que seguem os mandamentos de Deus. Vá no outro dia, além de um sábado, para você ver como que é. Se realmente é fácil se preparar para a volta de Jesus. O mundo, ele chama muita atenção. E tem muita dificuldade. O ser humano tem a carga dele é muito pesada. O mundo, ele quer colocar o povo de Deus com a cara no chão. Você pode perceber nos dias de culto, além do sábado. O sábado é um dia muito especial, que quando Deus fez todo o universo, a criação, tudo, Ele descansou, e Ele colocou na lei dEle, para o povo observar o dia de sábado e adorar a Deus. Então por isso que esse dia de sábado é um dia especial, que você vai na casa de Deus, é cheio. Porque está na lei de Deus. E o povo quer morar com Deus no céu. E eles querem se preparar. E eles lutam. Mas não é fácil. Não está sendo fácil. E não vai ser fácil. Porque o inimigo não brinca. Ele age. E muitas vezes a gente está pensando assim, não, eu estou sim realmente me preparando para a volta de Jesus. Eu estou fazendo as coisas para a volta de Jesus. Mas às vezes aquele a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, não fala isso? Eu versículo da Bíblia que fala que o nosso coração é enganoso. E às vezes nós andamos achando que tudo bem, está certo, estou me preparando para a volta de Jesus. E leva, vamos dizer assim, aquele boi-maria, assim, aquele jeitinho, conforme a onda vai levando, você vai levando. Estou me preparando dessa forma. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 25. E aquele também que está assistindo aí,
Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 25, para nós meditar um pouquinho o que diz ali. É uma história conhecida, mas é uma história que nós precisamos, é uma parábola, mas nós precisamos meditar nesta manhã. Como que está a nossa vida nesse momento de estar buscando a Jesus, estar realmente se preparando para o dia da volta de Jesus. Mateus capítulo 25, vamos ler do 1 até o 13. Mateus 25. Amém? Diz lá então, vamos acompanhar lá. Diz assim, ó: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. E mais uma mensagem, capítulo 13, versículo 13 diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui é muito interessante que tem esses dois grupos que estavam cientes ali, que estavam preparados para ter esse encontro. Que decepção! Que decepção! Muitas vezes nós andamos dessa maneira, achando que está certo, mas nós precisamos, o que diz lá embaixo, no versículo 13? Vigiar. Como está a nossa vigília? Como está a nossa vigília? Ali, aqueles dois grupos ali, tinham fé. Tinham fé. Estou seguindo ao Deus verdadeiro, estou fazendo a vontade de Deus. Esses dois grupos ali também, eles tinham a palavra de Deus, que fala lá em Salmo 119. A palavra de Deus. Tinha a palavra de Deus. Mas algo muito interessante ali que fala sobre o óleo, né? Que representa o Espírito Santo. O óleo. A busca. A vigília. Você tem buscado ao Espírito Santo de uma forma especial? Você tem se entregado a essa busca pelo Espírito Santo? Essa busca do Espírito Santo é tudo. Vocês viram que elas não conseguiram entrar ali porque elas não tinham a busca do Espírito Santo. Olha, elas não tinham azeite. Fala ali. Vocês perceberam que perderam de entrar porque não tinham o que era preciso. Fé, palavra e a busca que eu olho não tinha. Por isso que se preparar para a volta de Jesus, ela requer do ser humano um esforço individual. Isso tem que ser individual. Precisa ser individual a busca pelo Espírito Santo para ajudar. É interessante que
Atos, capítulo 2, fala ali sobre a descida do Espírito Santo, sobre um povo que estava reunido buscando a palavra do Senhor. E além de tudo, de buscar a palavra do Senhor, eles estavam vivendo a palavra do Senhor. E buscar é uma coisa, viver é outra. Aceitar é uma coisa, se entregar é outra coisa. Se entregar, se tem que se entregar de corpo e alma nessa decisão. Se você não se entregar de corpo e alma nessa decisão, na busca do Espírito Santo, vai ficar muito perigoso aquele momento especial da volta de Jesus. Vai faltar o óleo. Vai faltar o Espírito Santo. Vai faltar. E aquele povo que estava ali, ele estava reunido, e veio o Espírito Santo sobre aquele povo, o Espírito de Deus, e eles saíram com toda alegria pregando o Evangelho. Saíram com alegria pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E as pessoas foram o quê? Foram se batizando, foram aceitando a palavra do Senhor. Mas aí você vem me dizer, mas vai falar agora sobre ir pregar o Evangelho? Só que não adianta, irmão, falar que ir pregar o Evangelho não adianta mais. O primeiro passo que precisa falar que você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa viver o Espírito Santo. Porque se você não buscar o Espírito Santo, se você não viver o Espírito Santo, você não vai pregar o Evangelho. Você não vai pregar o Evangelho. E vai ficar muito perigoso daí. Precisa ser vivido. Esse Espírito Santo que veio no Pentecostes. Veio a todas as pessoas. Todas elas. E há uma mensagem especial sobre o Espírito Santo, mas também há outra mensagem que é muito perigoso sobre também o Espírito Santo para o povo. É muito perigoso que eu digo assim em termos de você não buscar ele. Vai ficar muito perigoso. João 14, versículo de 15 a 17, fala que Jesus ele prometeu ao Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre todos. Todos, o Espírito Santo. E ali também em Atos 2 fala, né, que Pedro, né, respondeu, né, arrependei-se, né, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, né, para perdão dos seus pecados, e receberei, né, o dom do Espírito Santo. Né. Então é preciso, né, estar reunido, né, pedir perdão dos seus pecados, recebe o Espírito Santo, né. E o Espírito Santo, ele é tão importante para o ser humano, ele é tão importante, porque Romanos 8:34, ele diz assim, Cristo, ele intercede por nós. Essa é uma questão. Ele intercede. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não sabemos o que pedirmos, né? E como convém, mas ele, né, mesmo, o Espírito Santo, ele intercede com gemido e inexprimido. Ele que nos ajuda. Então até aqui nós entendemos que o Espírito Santo é que nos ajuda. Ele ajuda na criação e está hoje nos ajudando, o Espírito Santo. Nós precisamos dele, desse Espírito. No Pentecostes, nós volto a falar, foi derramado o Espírito Santo sobre o povo. Nós precisamos nos apegar numa coisa aqui muito especial nesse livro, Eventos Finais. Acho que a maioria da igreja tem esse livro aqui, né? Na página 115 desse livro diz o seguinte. 114 diz assim, ó, pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus deve ser aperfeiçoado no caráter. Temos que ser completamente transformado à semelhança de Cristo.
Veja só a função do Espírito Santo na nossa vida. Agora, se nós não buscarmos o Espírito Santo, vamos ser transformados? Se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós vamos conseguir sair pregando a palavra do Senhor, como foi pregado em Atos capítulo 2, ali, quando veio. E diz assim, ó, que eu achei agora mais interessante. Diz assim, ó, a chuva ali que veio no Pentecostes, foi aqui a chuva temporã que veio no Pentecostes. Agora a chuva serôdia, aqui fala que amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Veja só, mas há menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará, se a chuva temporã não fazer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Veja só o que está acontecendo com o povo de Deus. Se o povo de Deus hoje não buscar o Espírito Santo, se o povo de Deus estiver esperando algo incrível acontecer na sua vida, quando vir o Espírito Santo eu vou conseguir fazer todas as coisas que precisam ser feitas. Irmão, não vai acontecer, pelo menos está dizendo aqui. Não vai fazer milagre. O povo de Deus precisa hoje acordar e buscar fervorosamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Essa busca precisa de renúncia, precisa de entrega e adoração. Renúncia de tudo aquilo que atrapalha o povo de Deus. Aqui dentro da igreja tem um povo bem maduro que conhece as suas leis, os seus mandamentos, o que Deus exige. Então o povo de Deus precisa de renúncia. Renunciar a tudo aquilo que atrapalha e buscar a Deus fervorosamente. Buscar a Deus. Aí sim, quando a chuva serôdia, não mais a temporã, a chuva serôdia vem preparar o povo de Deus, sim, para ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Então precisa hoje buscar. Aqui fala assim que a chuva temporã no Pentecostes, em obediência à ordem de Cristo, os discípulos esperavam em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não ficaram ociosos. Olha só. Vocês não estão esperando a promessa da chuva serôdia do Espírito Santo? Quem está esperando aqui? Eu estou. Você está esperando? Levanta a mão quem está esperando. Estão esperando? Amém, amém, glória a Deus. Então não pode ficar ociosos, está dizendo aqui. Não pode ficar ociosos. Foi registrado que estavam sempre, olha só, irmão, sempre no templo louvando a Deus. E com alegria. Um povo animado, quem colocou aqui, um povo animado fui eu, porque eu me animo quando estou na igreja, estou louvando a Deus. Embora a gente fica muito triste às vezes, de muitas coisas que acontecem, mas meu coração se alegra quando estou na igreja louvando a Deus. E aqui fala que o povo estava na igreja louvando a Deus. Irmãos, essa busca, ela precisa acontecer na nossa vida, na nossa igreja, precisa acontecer. Deus, eu imagino que Ele tem o maior prazer de derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, mas ela precisa estar unida em oração, em obediência, em louvor a Deus e em adoração. O povo precisa. E aqui diz, ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram as suas incredulidades. É isso, irmão. Na casa de Deus. Não confessar seus pecados para pastor, para irmão, para sei lá quem for. Dobrar seu joelho e falar, Pai, estou aqui na tua casa. Aqui é a tua casa.
O Senhor conhece esse meu pecado. O Senhor conhece esse meu defeito que o Senhor não agrada, que o Senhor tem nojo. Por favor, Pai, me perdoe. Eu quero ser verdadeiro filho do Senhor. Porque uma coisa tão feia é você pedir algo para Deus e para Jesus e Jesus não receber. Lembra aquela mensagem daquela mulher cananeia que estava precisando de uma bênção e ela foi ao encontro de Jesus e Jesus disse: não vou te dar o pão, né, dos cachorrinhos, né? O pão dos filhos para os cachorrinhos. Interessante. Então o povo de Deus hoje, ele precisa estar na casa de Deus, louvando, pedindo perdão dos seus pecados. É a única maneira, irmão. É a única maneira que está apresentando aqui a mensagem. O povo de Deus está reunido. Não que você não vai estar na tua casa, no seu trabalho, na tua caminhada, nos teus passeios, que você não vai estar com Deus, que você não vai estar com Jesus. Não, bem longe disso. Claro que você vai estar. Mas a mensagem está dizendo que o povo de Deus precisa estar reunido em oração, louvando o Senhor. Aqui fala, o derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã gloriosa foi o resultado até o fim do tempo. A presença do Espírito deve ser encontrada com uma igreja verdadeira. Precisa ser encontrado. O Espírito Santo fez por eles o que não teria conseguido obter sozinho em toda uma existência. Olha só. Essa busca, irmão, do Espírito Santo, se a igreja verdadeiramente tomar uma decisão de renunciar a si mesmo e falar assim: não, eu quero estar na presença de Deus, e buscar o Espírito Santo, aí sim vai ser como o dia do Pentecostes. O povo de Deus vai sair, vai pregar, mas o povo de Deus precisa receber, precisa querer aceitar Jesus como Salvador. O povo de Deus precisa realmente falar assim: não, eu quero estar morando na eternidade com Deus, com Jesus. O povo precisa querer, mas na prática, que tem acreditado, falar é fácil, quero ver na prática. O povo precisa na prática. E aqui eles estavam. Aqui fala, eles tinham o coração transbordando de bondade de forma tão ampla, tão profunda e tão vasto que que foram impelidos a ir aos confins da terra, testemunhando do poder de Cristo. Gente, eu me sinto tão rebaixado quando leio assim, porque eu estou vivendo isso, eu estou saindo, pregando tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. O Espírito Santo tem batido forte na minha mente, no meu coração, e eu tenho saído para os confins, pregando os confins aqui na nossa região. Precisa ser feito. Então o Espírito Santo, ele precisa estar ativo na minha mente, no meu coração. Eu preciso deixar. Eu preciso fazer. Isso precisa acontecer. O Espírito Santo, ele é algo que o ser humano não pode dispensar de maneira nenhuma. Porque João 16, versículo 8, fala que ele convence, né, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É ele que fala: Sandro, se você não for obediente à palavra do Senhor, se você não dá ouvido à voz, se você não dá ouvido ao Espírito Santo, à voz que ele fala, você sabe tudo que vai acontecer no final da tua história. Você vai perder o céu. Você vai ver o céu se abrindo. Você vai ver Jesus descendo, porque a Bíblia fala que todo olho verá. Você vai ver Jesus descendo com os anjos, com todo o poder. E você vai ficar
Então o Espírito Santo fala isso para mim. Sandro, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa fazer a vontade dele. Você precisa se renunciar. O povo de Deus precisa. E o Sandro fica imaginando, o dia da volta de Jesus. Eu preciso estar preparado, eu preciso estar buscando o Espírito Santo, para que aquele dia seja um dia eterno. Vai ser um dia, a gente fala um dia, né? Vai ser um dia eterno de alegria, de paz verdadeira com Cristo Jesus. Aqui fala assim, algo bem interessante do fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. O povo de Deus precisa ter amor. Sabe para quem, em primeiro lugar, que o Espírito de Deus, ele trabalha no nosso coração para nós ter amor em primeiro lugar? Em primeiro lugar na nossa vida? Pense aí, não precisa falar, pense rapidão. Em quem o povo de Deus precisa ter amor? Jesus. O povo de Deus precisa ter amor em Jesus. Primeira coisa. Se não tiver amor em Jesus, nada pode acontecer. Nada. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Criador. Efésios 5,18 fala, não se embriaguem com vinho. Aqui que fala, não se embriaguem com vinho, com as coisas do mundo. As coisas do mundo deixam o povo atordoado. Sabia? Deixa o povo atordoado, sem destino. Aí se perde na semana. Sabia que o povo de Deus se perde na semana? Porque a agenda dele não tem a agenda de adoração. Só tem o sábado porque o sábado está na lei de Deus. E a lei, a ordem, então ele estremece e ele não trabalha sábado. O mundo deixa o povo de Deus embriagado. Ele não tem a agenda dele, os dias de culto e de adoração. O povo de Deus precisa ter. O povo de Deus sabe quais são os dias de adoração. Chegue hoje na tua casa, no teu lar, fale com Deus, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Me ajude. Coloca na minha agenda lá, então, os dias de adoração para estar na tua casa te adorando em espírito, honra e verdade. Deixa eu colocar na minha agenda. Coloque na tua agenda os dias de adoração. E anda embriagado. E fala assim que, diz bem assim o versículo, Efésios 5, versículo 18. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixam-se encher pelo Espírito Santo. Eles deixam-se de encher do Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo carrega. Se eles estão em adoração, eles estão se enchendo. Então eles deixam de se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque nos momentos de adoração, eles não estão nos seus lugares devidos de encontrar. Já pensou, Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, tem um encontro de adoração e você não está. Então você está se deixando de deixar encher o teu corpo, que a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo. Está deixando de se encher do Espírito Santo. E diz assim, Atos já foi dito. Irmãos, nós precisamos ficar atentos urgentemente. Nós temos que pensar nesse sábado com muito carinho mesmo. Porque segundo Tessalonicenses 2, versículos 6 a 7, ali tem um momento que o Espírito Santo será retirado da terra. Já pensou nisso? Já pensou um pouquinho? Já pensou o Espírito Santo chegar a ser retirado da terra? O que é de mim, de você?
sem o Espírito Santo? Só que o Espírito Santo será retirado só daqueles que hoje não buscam. Não busca. Porque o Espírito Santo será retirado daqueles que não buscam. E aqueles que buscam é totalmente diferente. Vai vir um poder que já está sendo derramado, que é o poder do Espírito Santo, que é a chuva serôdia do Espírito Santo, para fortalecer o povo de Deus, para resistir todas as coisas ruins que vão acontecer nesse mundo. O mundo já está de mal a pior, mas vai ficar muito mais forte. E o povo de Deus precisa do poder do Espírito Santo para poder resistir. Se hoje você está com a tua mente, com o teu coração decidindo a buscar mais o Espírito Santo, meu irmão, busque, porque as coisas vão piorar. E aqueles que hoje não buscar o Espírito Santo, será retirado. E aí, como que vai ficar eu e você? Agora, se nós estivermos buscando o Espírito Santo, e o Espírito Santo vir com todo o poder sobre aquele povo que está buscando, que fala que a chuva serôdia do Espírito Santo, aí sim o povo de Deus vai conseguir suportar todas as pragas, todas as coisas que irão cair perto do fim. Então, meu irmão, minha irmã, não perde tempo. Eu tenho na minha mente, no meu coração, tenho tomado decisão quando eu estava lendo esses versículos, esses capítulos, de uma forma muito especial. Eu não quero perder o céu. Eu quero me agarrar com a palavra do Senhor. Quero buscar o Espírito Santo. Quero viver a mensagem que estou trazendo aqui. Porque eu não quero ficar nesse mundo. Esse mundo é muito ruim, gente. Ele mata, ele coloca doença, ele acaba com a tua família, ele acaba com você. Ele deixa você de cabelo branco, ele deixa você careca, ele deixa você com dor na coluna, ele deixa você tomando 30 comprimidos por dia. E você quer ficar nesse mundo desse jeito? Sendo que Deus tem preparado um céu para o povo viver feliz com a família, com seus filhos. Olha que coisa linda hoje, o Moacir veio fazer aqui o louvor, todas as crianças aqui, meu coração balançou de alegria. O céu é alegria, gente, o céu não é tristeza. O povo precisa tomar uma decisão, buscar o Senhor, se entregar ao Senhor, em adoração, em louvor, para que venha o Espírito de uma forma muito especial sobre cada um de nós, e nós possamos verdadeiramente herdar as mansões celestiais. Mas lembrando, não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Que deixou aquela cruz lá sanguentado para nos dar a oportunidade de sair desse mundo cheio de pecado e viver com Ele na eternidade. Que Deus abençoe a mim e a você nesse sábado, que possamos realmente entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus em busca do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo amor, pelo carinho que o Senhor tem com cada um de nós. Queremos nesse momento especial, Pai, em nome de Jesus, que entregou sua vida para nos dar a oportunidade, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Espírito Santo. Por favor, Pai, que o Espírito Santo seja vencedor na nossa vida, Pai. Por favor, Pai, abrace cada um nesse sábado abençoado e transforme conforme o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Abraça as decisões de cada um tomado aqui nesta manhã de sábado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos, que Deus continue abençoando cada um de vocês.